Olá, começamos a nossa última aula do semestre falando sobre a cultura organizacional, algo que é visto como uma ferramenta, né, por vários estudiosos. Cada dia mais importante você entender a cultura e poder gerenciar a cultura organizacional, porque há a crença de que quando você consegue gerenciar ou criar uma cultura adequada, você consegue também aumentar a produtividade e os resultados dentro da organização. E existem algumas particularidades, peculiaridades da cultura organizacional nas organizações públicas, né, que nós vamos falar um pouco sobre elas. Então, esse é o nosso tema da aula de hoje, cultura organizacional. E existem algumas visões um pouco diferentes, né? Uma que trata a cultura organizacional como a organização dizendo que ela tem uma cultura, que seria uma variável organizacional, ou seja, uma variável, algo que você pode atuar sobre ela. E outra visão é de que a cultura, a organização é uma cultura, né? Então são visões um pouco diferentes, né, sobre a cultura e a organização. Então, alguns autores consideram que a organização, empresas, entidades públicas, etc., tem uma cultura que muda com o passar do tempo, e a cultura seria, assim, uma característica da organização. Outros consideram que a organização não tem uma cultura, ela é uma cultura, ou seja, ela seria a expressão cultural dos membros da organização. E aí a cultura viria da cultura, da própria característica e personalidade das pessoas que compõem a organização, e não exatamente a cultura da organização. Seria a cultura do grupo, então. Bom, independente da visão, a cultura organizacional é um tema cada dia mais importante, visto por vários autores. Os principais autores de referência nessa área, poderia dizer que são Mary Jo Hatch e a Linda Schmircht, não sei se é assim que pronuncia, espero que sim. Então são autoras de referência na área, bastante utilizados, né, os livros delas nos cursos que falam sobre cultura organizacional. E nós vamos, então, ler um pouco sobre o que elas disseram sobre isso. Então, bom, subsistemas organizacionais, um dos subsistemas é o subsistema humano e cultural, formado por dois elementos. Um elemento informal, ou seja, pelo conjunto de indivíduos que compõem a organização e pelas suas respectivas subculturas ou visões de mundo. Então seria a visão de mundo das pessoas influenciaria na visão de mundo da organização. Se é que uma organização pode ter uma visão de mundo, né? A ideia é, se você tem um grupo de pessoas que têm culturas semelhantes, você vai criar e vai levar essa cultura para a organização onde essas pessoas trabalham. E um elemento formal, ou seja, a cultura oficial da empresa, que é aquela que é dita ou ditada pelas regras, os padrões, os valores e as formas de comportamento propagadas pelos dirigentes, pelos meios de comunicação oficiais, ou seja, aquela cultura que é forçadamente criada, ou seja, se cria regras para que se estabeleça uma cultura dentro da empresa. Então, tem vários tipos de regras que você pode utilizar, a gente vai falar sobre elas aqui, para tentar impulsionar essa cultura, mas existe, né, essa visão de que, na verdade, existe um elemento informal, ou seja, que não é dado pelas regras e que ele é simplesmente a visão de mundo das pessoas e das subculturas que vai compor aquela cultura organizacional. E aí nós temos então os dois elementos, o informal e o formal. Os dois eles interagem, né, o subsistema humano e cultural interagem o tempo todo. O informal são as subculturas e visões de mundo dos membros da organização, e o elemento formal, a cultura oficial, estabelecido pelas regras, ditado pela chefia, que cobra que as pessoas sigam aquela cultura. Segundo Edgar Schein, a cultura de uma organização ela é percebida por meio da linguagem, dos símbolos e das imagens, das histórias, dos mitos, dos rituais, das cerimônias, dos hábitos e dos valores que permeiam essa organização, além dos seus objetos visíveis e físicos, tais como a arquitetura, os móveis, o espaço físico, a decoração. E a gente tem visto cada vez mais isso ser importante em vários tipos de empresa, principalmente nas empresas mais modernas, onde você chega e a própria arquitetura, mobiliário já mostram, né, que é uma empresa aberta, moderna, que tem espírito jovem. Isso é a criação de uma cultura. Existe até várias críticas hoje em dia, que muitas empresas querem parecer moderninhas, aí botam um monte de puff colorido, uma mesa de ping-pong, e acham que isso é suficiente para você mudar a cultura de uma organização, quando na verdade não é só isso, né? É um conjunto muito grande de elementos como os citados aqui. Vem das histórias, os mitos, rituais, linguagem. Então é possível você atuar sobre todos esses elementos?
Sim, é possível, mas não é garantido que você vai obter o resultado que você queria só porque você fez todas essas transformações. Então, para o autor, o Schein, a origem dos elementos que compõem a cultura de uma organização está na luta pela sua sobrevivência, da sobrevivência da organização, de acordo com a visão sistêmica, ou seja, a visão da organização como um sistema, como um todo, como a gente viu, né, na parte 1 do livro, que a gente já falou sobre a visão sistêmica da organização. Uma organização tal qual um organismo luta para fugir da morte, que é a entropia, né? Então, você buscando essa luta de sobrevivência, você cria determinadas proteções. Essas proteções seriam essas características que são comuns às pessoas que vivem na organização, quando elas criam, voltando aqui um pouco, os seus rituais, os seus mitos, os hábitos, valores, aquilo que você fez deu certo, você continua fazendo, do tipo de criar rituais, quando nós fecharmos um contrato, algo importante, tem que fazer determinado tipo de comemoração, símbolos, né, premiações para as pessoas que atingem determinadas metas, isso tudo faz parte, né, dessa criação de cultura das organizações. O Schein ainda diz que uma empresa, assim, tem diferentes departamentos capazes de elaborar suas funções com êxito, os departamentos de marketing, finanças, recursos humanos, etc. Eles devem executar com sucesso as funções que lhes são específicas, porém deve haver uma preocupação dos dirigentes em integrar todos esses departamentos, desenvolvendo uma cultura, valores e padrões em comum, né, que sejam comuns a todos esses departamentos da organização, para que as pessoas se identifiquem com aquela cultura, sabendo que elas fazem parte, né, a sensação de pertencimento à organização, a fim de que os membros da organização possam trabalhar em conjunto e comunicar-se integrando as estratégias e os objetivos gerais da organização, possuindo uma visão global do sistema, voltando ainda à teoria de sistemas, organizações como sistemas e o sistema como sendo um conjunto de componentes que interagem entre eles para atingir um objetivo comum, que é o objetivo, no final das contas, da organização. Ainda um esquema com o Schein, né, a cultura organizacional, então, é uma variável que muda com o tempo, é percebida por meio de artefatos, linguagem, mitos, valores, arquitetura, ritos, etc. É o resultado da luta por adaptação ao ambiente e integração interna do grupo organizacional. É um conjunto de premissas básicas institucionalizadas na organização para formar essa sensação de que a organização toda tem um corpo só, ou tem um pensamento semelhante, coincidente, né, que forma essa cultura no final das contas. Bom, existe uma função ideológica da cultura, né, uma função de justificar as relações de poder no âmbito organizacional e a preservação da ordem social dentro da organização também. Então a cultura, ela pode ser usada com essa função ideológica, essa função, por exemplo, e aí a gente encontra organizações que são muito rígidas, que têm, por exemplo, um perfil militar ou militaresco, né, de atuação, onde existe o contrário também, extremamente liberais, né, organizações com a cultura extremamente liberal, e isso é uma função ideológica da cultura que leva esses princípios para a organização para justificar o como as pessoas se comportam dentro daquela organização. Então, voltando, a cultura organizacional, ela é feita de prática de ritos coletivos, e aí alguns exemplos, né? A forma como novos membros são admitidos, né? Quando você recebe novos funcionários na organização, trote aos calouros de uma faculdade, por exemplo, é um rito, né, de iniciação, que cada dia até mais raro, mas ainda existe, e em algumas organizações existe o trote para novos funcionários também. A forma como os indivíduos sentam para almoçar, quem senta com quem, como se comportam, o que conversam, se existem restaurantes separados para executivos e operários ou não, a decoração do ambiente, tudo isso é cultura organizacional, é um jeito de pensar, que já mostra claramente se há uma separação hierárquica ou não, se há uma horizontalidade nas relações entre as pessoas. Esses elementos eles permitem a gente perceber os valores predominantes no sistema. A diferenciação hierárquica ou aparente democracia nas relações, a formalidade ou a informalidade, a perpetuação de mitos ou de histórias na organização, boatos, anedotas, histórias sobre os donos, fundadores. Tem muitas histórias que são preservadas para mostrar com orgulho como a organização saiu de tão pequenininho e ficou tão grande, como seus líderes foram pessoas humildes e que chegaram a ter grande poder. Tudo isso faz parte de um fortalecimento de uma cultura que é importante para aqueles membros, né, da organização que se veem como parte daquela história importante que tem que ser repetida e comunicada e assim por diante.
Então tudo isso revela, né, muito sobre a cultura da organização. Normalmente não se sabe o autor dessas histórias, muitas delas, né, surgem como mitos mesmo, né, como ninguém sabe uma ficção ou não, se é ficção ou não, né, mas as pessoas perpetuam e isso faz parte da cultura. Então elas circulam livremente entre os membros da organização. Bom, a existência de tabus ou assuntos proibidos em algumas organizações. Há organizações, por exemplo, onde é proibido falar quanto você ganha para o seu colega de trabalho, né, porque isso é um tabu, não se fala sobre salário, sobre remuneração, né, isso é algo que algumas organizações proíbem, outras não, né, e aí fala-se livremente sobre isso. Então, são determinadas coisas que não devem ser comentadas ou são proibidas, refletem também a cultura predominante no sistema. As normas de comportamento, né, que forma de comportamento se espera dos indivíduos em cada ocasião, que roupa você vai vestir, como cada um, dependendo do seu trabalho e da sua posição hierárquica, deve agir, né, se você pode interromper ou não a conversa de outras duas pessoas, que tipo de roupa deve ser usada e por quem, em que situação, deve-se tratar o superior de forma mais ou menos formal, a organização é autoritária ou é possível tomar iniciativas. Então, só como exemplo, né, existem, por exemplo, organizações em que ninguém pode estar melhor vestido do que o chefe. Então, se tiver uma reunião onde todo mundo estiver de terno e o chefe chegar sem terno, todo mundo tem que tirar o terno. Ou seja, não é ficar pelado, mas tirar o paletó e a gravata e ficar com camisa social apenas, porque ninguém pode estar mais bem vestido do que o chefe. Isso são normas que eram muito comuns, né, eram muito utilizadas nas organizações, hoje muito menos do que antes. Ainda na cultura, alguns valores que emergem do grupo organizacional. Então existem os valores oficiais, que são aqueles propagados pelos executivos e gerentes no discurso oficial da empresa, nas comunicações verbais ou escritas, nas reuniões, em cartas, em algumas organizações você tem norma de conduta, né, um estatuto que as pessoas têm que seguir sobre como se comportar, cartazes pregados nas paredes, regulamentos e publicações da organização. Existem, no entanto, os valores reais e as formas de comportamento realmente praticadas na organização. Então existem, por exemplo, o setor público ele é muito formal e existe um estatuto, né, do servidor público, uma forma como você deve se comportar, né, dentro da organização. Isso está escrito como portaria, como regra, como norma, não é uma decisão que você, eu decidi me comportar desse jeito. Você pode ser punido e inclusive até demitido se você não seguir aquela cultura organizacional, aquele jeito de pensar, o jeito de agir, e as regras de comunicação em geral dentro da empresa. Ainda na cultura, como os membros da organização, como os atores sociais, eles realmente se comportam, né? Existem diferenças significativas entre o que se fala e o que se faz. Propagam-se oficialmente a participação, a iniciativa e a autonomia como valores importantes na organização, mas na prática age-se de modo autoritário. Então existe muito isso também, um descolamento entre o discurso e a prática, que a cultura, se você for ler sobre ela, vai te mostrar uma coisa, se você for olhar a execução daquelas normas no dia a dia, você encontra outra realidade. Então, a cultura organizacional, ela se dá pela prática e não pelas regras que são impostas se as pessoas não seguirem aquelas regras. Então, esses e outros elementos constituem a cultura organizacional ou empresarial, no caso de uma empresa. A linguagem, né, que expressões são utilizadas mais frequentemente nos discursos e comunicações oficiais dos dirigentes. Existem as piadas internas, são frases que se fala e que só se entende no contexto da organização, porque faz parte de um mito, de uma história, de uma anedota, de algo interno. Isso faz parte da cultura. Quanto mais coisas assim tem, mais forte é a ligação entre as pessoas que conhecem aquele código secreto. Isso faz parte de fortalecimento da cultura também. Como cada grupo em particular expressa-se, né, gírias, palavras que são comuns só daquele grupo da empresa ou da empresa inteira, né, quando se cria, por exemplo, adjetivos, né, quando você trabalha numa empresa e cria um adjetivo para as pessoas que trabalham naquela organização, você também cria aí o espírito de grupo, né, em um hospital, por exemplo, os médicos, enfermeiras e administradores possuem formas diferenciadas de falar. Em uma fábrica, os engenheiros e operários comunicam-se também de forma diferente, né? Isso normalmente acontece, e isso mostra alguma diferença cultural entre grupos dentro da organização, mas existem outros elementos que são comuns a todos esses grupos. Esses são da cultura organizacional. Então, quais são essas formas de expressão e como elas revelam a cultura de cada grupo? E, no geral, quais são os elementos que definem a cultura da organização?
Então, atos simbólicos, formas de expressão em geral, são parte da cultura. Exemplos de outras formas de expressão que revelam elementos presentes na cultura organizacional são os desenhos humorísticos, né, algumas caricaturas que se faz, né, dentro da empresa, charges, brincadeiras, piadas, manifestos, reclamações, cartas, né, tudo isso pode representar esses atos simbólicos, né, da forma de expressão geral. Bom, existe então um pensamento, que é o que a gente falou no começo da aula, que se utilizar a cultura organizacional como fator de produtividade. Então, uma empresa excelente, ela teria as seguintes características: uma cultura voltada para a satisfação do consumidor, né, aquela pessoa que está lá na ponta, que é o usuário dos resultados do que a empresa vai entregar, né? Uma cultura voltada para a Amazon é assim. A Amazon chegou a ser a maior varejo do mundo porque ela tem uma cultura focada na satisfação do cliente, do usuário lá na ponta. Uma cultura voltada para a excelência e para a qualidade, todos os tipos de qualidade, qualidade interna, intrínseca, extrínseca, né, qualidade perceptível, aquela que o que o cliente não percebe. Isso seria um fator bom de produtividade, você ter essa cultura, fazer tudo com qualidade, tudo com excelência, mesmo que você esteja com dificuldades, com recursos escassos, você buscar a excelência e para entregar o melhor resultado possível. Então isso, lógico, traria grande produtividade. Uma liderança voltada para a difusão de valores representativos da estratégia, dos ideais da organização. Comunicar facilmente ou fortemente os valores representativos, né, da organização para as pessoas que participam da organização. Ainda, né, uma empresa excelente, né, ela teria as seguintes características: uma estratégia de concentração nos mercados em que a empresa tenha competências específicas, né, ter foco naquele setor, naquele segmento, ser referência naquele segmento. Procedimentos simples e claros, que todas as pessoas compreendam e pratiquem nesses procedimentos. Uma cultura forte baseada na difusão intensiva dos valores organizacionais, conservando-se, porém, o empreendedorismo e a autonomia de decisão dos indivíduos, ou aí também pode ser chamado de intraempreendedorismo, incentivar que as pessoas, nas suas funções, elas usem pensamento empreendedor, elas observem as oportunidades e se apliquem na realização de atividades empreendedoras dentro das suas próprias funções na organização. Bom, a organização pode ser vista também como um fenômeno cultural, apesar, né, de a gente falar aqui da cultura organizacional e que a organização é uma cultura e que ela possui uma cultura, uma organização em si é um fenômeno cultural. Então, de acordo com Berger e Luckman, teóricos importantes dessa corrente, devemos compreender a sociedade como uma realidade objetiva e concreta e, ao mesmo tempo, devemos considerar a sociedade também como uma realidade subjetiva construída por nós. A socialização, ou seja, nosso relacionamento social, é o processo pelo qual somos introduzidos ao mundo e à sociedade nos quais vivemos, interpretando e incorporando em parte os seus padrões culturais, constituindo desse modo os elementos básicos de nossa personalidade. Então, assim como nós pessoas, né, indivíduos, nós fazemos parte de uma sociedade que tem fatores objetivos, concretos, nós também temos valores subjetivos e valores, né, vivemos uma realidade subjetiva também, que é dependente de outros fatores não diretos, né, e que são da personalidade, que vem do humor, das emoções e de outros elementos que não são objetivos e concretos. Bom, da mesma forma, essa socialização, ou seja, as nossas relações, elas estão também associadas a padrões culturais, né, construindo desse modo os elementos básicos da personalidade, e essa aí falando de personalidade humana e de personalidade organizacional também. Nós temos dois tipos de socialização, né? A primária, o processo de socialização primária é aquele em que o indivíduo se torna membro da sociedade a partir do contato com seus outros significativos, ou seja, com seus pais e parentes, são os primeiros contatos que você tem, pessoas próximas que mediatizam, que fazem a mediação entre você e o mundo, apresentando como uma realidade objetiva, selecionando aspectos considerados importantes a serem transmitidos de acordo com a sua posição na estrutura social e em função de suas idiosincrasias e racionalidades próprias. Então,
todos nós temos essa socialização primária, depois nós passamos para a socialização secundária, que é quando você sai daquele grupo restrito e você vai então conviver com outros significativos, né? Pessoas, indivíduos além do nosso círculo familiar, vizinhos, colegas de escola, professores, colegas de trabalho, passam a nos apresentar outros modos de pensar e outras formas de comportamento que passam a nos influenciar. A partir da socialização secundária, então nós descobrimos grande número de comportamentos e papéis que a sociedade espera que nós desempenhemos no decorrer da nossa vida, e normalmente essa socialização secundária acontece nas organizações. Quando eu falo organizações, não só no trabalho, no emprego da pessoa, mas acontece também na vida social, no clube, na igreja, na escola, na faculdade, onde você vai, através dessa socialização, aprender coisas novas nesse nível secundário, né? Existe o nível primário que você mantém, agora o nível secundário é mais fácil de mudar, as pessoas mudam conforme a organização em que elas estão associadas. Então, se você muda de uma escola para outra, pode ser que você perceba uma cultura muito diferente de uma escola para outra, e também você modifique como indivíduo por causa dessa socialização secundária. Da mesma forma, as empresas. Se você trabalha numa empresa que tem uma cultura, muda para uma outra com uma cultura muito radicalmente diferente, é possível que você também mude a sua personalidade de acordo com a cultura dessa nova organização. Então, socialização primária, internalização de regras e valores pré-definidos no âmbito da família, e a secundária é a aquisição de conhecimentos específicos e treinamento profissional que pode mudar você muito mais facilmente do que mudar na socialização primária. E os processos, então, de socialização do indivíduo são esses. E a mudança nos padrões culturais, né, de acordo com o interacionismo simbólico, as influências que recebemos em nossa socialização primária fornecem os elementos de base que constituem o núcleo central da nossa personalidade, e tais influências são mais difíceis de serem mudadas. Esses elementos pré-estruturação nossa percepção da realidade e nos influenciarão a vida toda. No entanto, os elementos culturais, aqueles que vêm na socialização secundária, os valores e formas de comportamento que incorporamos durante a socialização secundária, são mais superficiais, mais fáceis de serem mudados a partir de outras experiências e do aprendizado heurístico, por ensaio e erro, né, tentativa e erro. Assim, passamos a questionar alguns de nossos valores e hábitos e a incorporar outros valores e hábitos novos conforme nós vamos mudando de uma organização para outra. E aí isso vai definindo o nosso papel na sociedade, né? Então, o padrão socialmente aceito, segundo o qual o indivíduo age em uma situação ou em outra situação. Esse é o seu papel, né, dos atores, e é uma resposta tipificada a uma expectativa também tipificada, ou seja, o seu papel é aquilo que se espera que você faça de acordo com a função que você ocupa dentro da organização, qualquer que seja o tipo de organização. Os grupos de referência, então, o conceito de diversidade cultural e a racionalidade limitada, que nós já falamos lá no início, né? Que nós não temos toda a informação necessária para tomar as melhores decisões possíveis. Então existe um grupo de referência, né? Conceito de diversidade cultural, são coisas importantes, até quanto mais diversidade você trouxer para o grupo, né, e você vai ter mais chances de trazer mais conhecimento diferente e diminuir as limitações dessa racionalidade. Então, um grupo de referência é o conjunto de pessoas cujas opiniões e crenças são importantes para a formação de nossas próprias opiniões e valores na organização. A diversidade cultural, hoje existem grandes empresas que criam um departamento para proteger a diversidade cultural, para garantir que haja diversidade dentro da organização, diversidade de pensamento, diversidade de segmentos da sociedade, de vários tipos, inclusive internacionalização das empresas, trazer pessoas de outras nacionalidades, outras crenças, outras raças, outros gêneros, outros comportamentos. Isso faz com que a cultura seja enriquecida e diminui a limitação da racionalidade dentro da organização. Então, a existência em uma mesma sociedade de valores, hábitos e práticas sociais, formas de pensamento diferentes umas das outras, cada qual com a sua validade dentro do seu contexto social. Isso já se provou ser uma excelente ferramenta para melhorar a capacidade das organizações sobreviverem e a capacidade dela encontrar as melhores soluções para os seus problemas. Então, são chamados de grupos de referência, conceito de diversidade cultural e a racionalidade limitada. Essas são questões importantes a serem protegidas dentro da organização. Racionalidade limitada, lembrando novamente, mostra que o ser humano
tem certos limites no seu processo decisório. Eu não sei tudo, então não vou tomar as decisões perfeitas. Um desses limites é o acesso às informações. E é impossível dispor de todas as informações sobre todas as possibilidades de opções possíveis. Assim, a esfera cultural, né, e simbólica, a organização é uma mini-sociedade composta por diversos grupos de atores sociais com diferentes valores e visões de mundo. Pode haver regras em que se exija dos empregados o cumprimento de um horário rígido, com procedimentos como bater o ponto, vestir roupas formais, como terno e gravata, chamar o chefe de senhor, não haver flexibilidade no horário ou no trabalho, utilizar-se um vocabulário formal. Outra organização, no entanto, pode conceder horário flexível, permitir que as pessoas trabalhem de roupas informais, chame o chefe de você, conte anedotas e faça brincadeiras. Hoje tem organizações que permitem que você leve o seu pet, seu animal de estimação, para o serviço, que você vai trabalhar de bermuda e chinelo, que criam alguns tipos de dias especiais, né? Por exemplo, a sexta-feira casual, em que as pessoas podem ir vestidas de maneira totalmente informal, de moletom, né? E as pessoas não marcam então reuniões, nem recebem visitas nesse dia, porque existe um pensamento de que a sexta-feira é o dia do relax. Então isso é uma cultura, faz parte de símbolos que fortalecem essa esfera cultural dentro da organização. Então os papéis, cada uma dessas organizações, no entanto, terá diversos grupos de indivíduos com culturas e padrões de comportamento diferentes. A teoria do papel nos mostra que os indivíduos que desempenham trabalhos similares, utilizando o mesmo tipo de vocabulário, submetidos ao mesmo tipo de horário de trabalho e rotina, ao mesmo tipo de chefia e recebendo salários similares, tendem a desenvolver padrões de comportamento, percepção e representação da realidade muito parecidos. Isso corresponde ao conceito de identidade social. Então cada um tem a sua identidade individual, e o grupo, quando esse grupo tem todos esses elementos em comum, também gera uma identidade social, onde as pessoas se identificam umas com as outras, e lógico, isso vai ser muito variado dependendo do tamanho da organização e da quantidade de setores que ela possui dentro dela, que possuem diferenças significativas. Nem sempre existe a mesma cultura na organização inteira. Por exemplo, pessoal da administração com comportamento e cultura diferente do pessoal da produção, pessoal de vendas, né, com cultura e pensamento diferente do pessoal da engenharia, do pesquisa e desenvolvimento. É muito comum haver esses papéis diferentes dentro da mesma organização, porém mantendo alguns elementos comuns à cultura organizacional. As diferenças culturais, então, a mesma organização oferece a alguns indivíduos a possibilidade de trabalhar em atividades interessantes, nas quais possam aprender, refletir, debater e desenvolver suas habilidades relacionacionais e políticas. Outros, no entanto, não têm essa possibilidade, trabalham em tarefas mecanizadas e alienantes, repetitivas, que é o que a gente acabou de falar. Então, existem dentro da mesma organização setores com diferenças culturais. O resultado dessa diferença é o fato de que alguns atores sociais podem diferenciar-se e obter reconhecimento social, sentindo-se vencedores e afirmando sua posição, ao menos algumas vezes, enquanto outros não possuem essa possibilidade, dado o seu tipo de trabalho. Esses últimos ficam presos de relações identificatórias e têm dificuldades em afirmar-se como indivíduos autônomos, porque eles têm que obedecer a uma cultura rígida que não lhes dá liberdade para expressar a sua própria cultura individual. Existe uma relação entre a cultura organizacional e o poder, né? Os grupos que detêm mais poder na organização, normalmente os chefes, dirigentes, líderes, definem os padrões oficiais a serem seguidos pelos outros grupos, os valores e as formas de ação socialmente aceitos nesse sistema e instituem mecanismos de controle social a fim de que esses padrões sejam efetivamente obedecidos. Ou seja, a cultura muitas vezes ela é determinada de cima para baixo e existe então uma relação de poder na cultura organizacional. Esses padrões constituem a cultura organizacional oficial, aquela que é dada por ordem, de cima para baixo. Na prática, porém, esses comportamentos podem não ser totalmente aceitos ou obedecidos. Então, outros grupos questionam os padrões oficiais e tentam impor as suas próprias definições de realidade e seus valores. Então, há sempre uma tensão política de poder dentro da organização, inclusive em relação à cultura organizacional. Podemos considerar, então, a organização uma arena política, onde existe um confronto entre várias verdades, correspondendo às diversas formas de percepção e expressão dos diversos grupos organizacionais. Certos grupos conseguem impor suas soluções
para os problemas, entre outras possíveis, buscando influenciar os outros grupos, né? Essas soluções são baseadas em a sua visão de mundo e sua interpretação da realidade, que será instituída e estabelecida na organização por meio de regras na criação de rotinas de trabalho e na estrutura organizacional, como a verdade e a solução correta e superior para todos. A influência do poder, a influência da liderança, da hierarquia sobre a cultura organizacional. Esses elementos serão reificados ou transformados em líderes, em reis, né, e percebidos pelos outros grupos como elementos objetivos da realidade. É algo que não deve ser questionado, né, reificado, ou seja, obediência ao rei. No entanto, no interior dessas regras e rotinas de trabalho criadas pelos grupos que detêm o poder, existem o jogo de atores e os grupos organizacionais, que lutam na medida do possível para defender os seus padrões culturais e a sua visão de mundo, preservar o seu espaço de ação e a sua autonomia. A organização evolui a partir desse confronto político e dessa dialética de poder. Então, essa dialética sempre existirá e a partir dessa disputa, muitas vezes, ela pode ser usada até como em benefício do crescimento da produtividade. Essa competição interna, quando ela é limitada, ela pode até causar o desenvolvimento de grupos, o desenvolvimento individual, ela pode ser produtiva. Quando ela passa de um limite, ela se torna improdutiva e algumas empresas fecharam, quebraram, porque houve guerras internas tão fortes, né? Empresas que como diz a disputa política de poder, ela foi tão grande que ela acabou envenenando a própria organização e criando uma cultura de ódio, uma cultura de destruição, de competição extrema, em que eu tento matar a outra parte da empresa e como a empresa é um sistema, se você mata uma parte, essa parte vai fazer falta e com certeza vai afetar o todo dentro da nossa teoria de sistemas. As regras, então, pré-estruturam os espaços de ação dos diversos grupos organizacionais, mas, ao mesmo tempo, elas são fruto das interações entre os diversos grupos e representam o equilíbrio de poder na organização em dado momento, favorecendo o grupo ou a coalizão dominante. Já falamos, coalizão dominante é aquele grupo que detém mais poder do que os outros, é aquele que domina a situação e domina as decisões dentro da organização. Os modelos cognitivos predominantes são questionados e surgem novos modelos. Nessa sucessão, né, de grupos de coalizão dominante, isso também faz parte do desenvolvimento da organização. Nesse processo de mudança, os atores sociais constroem o que são e a sociedade em que vivem. Nas organizações públicas existe muita alternância de poder, até porque existem alguns cargos que não são mantidos só porque uma pessoa teve sucesso. Alguns cargos, como por exemplo reitores, existe um mandato em que as pessoas vão ficar durante um período de tempo e depois haverá uma troca. Muitas vezes nessa troca há um choque cultural, porque uma pessoa que entra tem uma cultura individual muito forte, muito diferente da anterior e tenta implantar essa cultura. E aí ela se cerca de um grupo, uma coalizão, que vai ser a nova coalizão dominante, que normalmente tem um pensamento semelhante àquela liderança, e essa coalizão vai forçar a sua cultura de cima para baixo. E isso, logicamente, como já disse antes, isso pode ser produtivo, mas pode não ser. Pode envenenar e transformar a organização num campo de guerra. Bom, existem algumas mudanças, né, significativas no trabalho, no nosso trabalho, no trabalho das organizações públicas e privadas, que aconteceram mais recentemente, né, principalmente nesse século, né, nesse milênio de 2000 para cá, de 20 anos para cá, algumas transformações profundas e significativas na relação das pessoas com o seu trabalho. E aí eu trouxe um vídeo que está aqui nessa sessão para vocês assistirem, que é um TED de 18 minutos, vale a pena assistir, em que se trata dessa nova forma, nova relação das pessoas com o trabalho. Isso acontece no setor público, no setor privado, alguns locais mais, outros menos, alguns lugares mais velozes, outros mais lentos, mas não tem jeito de você ignorar a mudança, a transformação que está acontecendo na forma como a sociedade se organiza. Para vocês ainda bastante jovens, né, a grande maioria de vocês, possivelmente vocês não percebem essa mudança porque vocês não viveram outra realidade. Mas só de olhar uma universidade como ela é hoje, como ela era 20 anos atrás e como ela era 40 anos atrás, e se você perguntar para as pessoas mais velhas, como eu, como seus pais, seus avós, que frequentaram uma universidade ou uma escola em si, vocês vão ter um relato de como as coisas eram diferentes e como é que as coisas mudaram de lá para cá, e é impossível reter ou deter
essa transformação. Essa transformação é uma transformação cultural natural da sociedade. A transformação cultural social aconteceu fora das instituições e, logicamente, ela tinha que ser seguida dentro das instituições. Quando eu falo instituições, todas elas, empresas, escolas, universidades e todos, clubes, né, religiões e tudo. Então houve uma mudança significativa nas nossas relações sociais e isso mudou vários tipos de cultura e muito dessa mudança, ela, como eu disse, gerou conflito, gerou resistência por parte de alguns grupos, mas no geral é impossível nós voltarmos atrás e trazermos de volta uma cultura retrógrada, uma cultura de autoritarismo, de não ouvir o próximo, de excluir a empatia do processo de relação social. Então, a liderança, ela passa por um trabalho de discussão, de consenso, de ouvir o outro, se colocar no lugar do outro, muito mais do que aquela liderança autocrática que fazia parte de uma cultura velha, onde eu mando, as pessoas obedecem, a cultura do medo, a cultura da coação, onde as pessoas fazem as coisas porque elas têm medo do próximo, que é líder por algum motivo que muitas vezes ela até desconhece, mas que é chefe, né, a figura do chefe. Então isso tem mudado e, logicamente, a gente tem obtido resultados muito melhores com um ambiente onde as pessoas discutem as próprias decisões e o que a gente chama de autogestão, grupos que são autogeridos, que são ouvidos, né, que tem, isso é algo que foi percebido, o aumento da produtividade, desde do experimento de Hawthorne, lá em 1920, 1930, né, se percebeu e se entendeu que isso era produtivo, porém demorou muito tempo até isso ser aplicado, foi só nos anos 50, nos anos 60, que se começou a aplicar isso realmente nas indústrias, nas fábricas, esses grupos autogeridos, células pequenas de pessoas capazes de pensar e planejar o seu próprio trabalho, as discussões no grupo sobre o que vale a pena para o grupo ou não, isso começou a ser aplicado lá atrás, mas isso não foi amplamente espalhado pelo mundo e por todas as instituições durante muito tempo. Nós vivemos ainda com um modelo muito radical, muito fordista, taylorista, lá no final do século XIX, começo do século XX, porque há ainda resistência sobre essa compreensão e essa mudança cultural. Nessa última aula eu queria, né, falar sobre isso, estou falando sobre isso exatamente porque às vezes ainda é impeditivo para as pessoas entenderem a necessidade da mudança e você ainda vai encontrar alguns elementos, alguns sujeitos, alguns indivíduos que ainda acham que é possível viver dentro de uma cultura antiga, arcaica, improdutiva, que desrespeita as ideias e o pensamento do outro, que desrespeita a convivência em sociedade. Isso não é mais possível se pensar em viver dessa forma em nenhuma organização, em nenhum ambiente, em nenhum grupo social. Bom, a cultura organizacional, ela é importante reconhecê-la, entendê-la, descobrir as suas origens e é possível atuar sobre ela, de preferência quando os líderes que têm esse dever entendem a importância de se manter uma cultura que seja tão produtiva, ao mesmo tempo produtiva e respeitosa, e que ela seja humana como toda relação social deve ser. Esse é o nosso último encontro por vídeo aula, espero que tenha valido a pena, que vocês tenham aprendido bastante e, bom, a gente se encontra possivelmente em outras disciplinas, ainda nesse curso ou em outros cursos, no seu mestrado, no seu doutorado, quem sabe a gente ainda vai se ver em outras oportunidades educacionais ou não, de preferência ao vivo e não por uma câmera e por um celular ou por uma tela, né? De preferência nos veremos ao vivo, a cores, né? Com o toque, com a visão, com a proximidade e o calor humano que deve existir em todas as relações. Até a próxima.